consequências da perseguição aos cristãos e seus propósitos. Eu quero comentar este aspecto ao longo do decorrer da história. Houve muitas perseguições ao povo de Deus, pelo fato de ser povo de Deus. O mundo que é posto no maligno não gosta de Deus, não gostou de Jesus e não gosta do povo dele. O mundo é contra nós, nos persegue. E nós precisamos saber disso. Não vamos perseguir o mundo. Nós vamos amar as pessoas e tentar trazer as pessoas para cá. Esse é o trabalho do cristão. Se o cristão não está engajado nisso, então para que serve um cristão? Se ele se acomoda com o mundo. Deus nos tira do mundo para nós servirmos a ele e pertencemos ao reino de Deus. Mas o crente tem um coração no mundo e se acomoda no mundo, então para que vai servir um cristão desse jeito? Deus manda perseguição. Deus ama os seus, mesmo que se desviem, Deus continua a amá-los. Um pai e uma mãe nunca vão desistir de seus filhos. Até o fim, eles sempre estarão esperando algum milagre, algum arrependimento, alguma mudança de vida do filho. Eles continuam a amar o filho mesmo em caminhos errados. Deus muito mais. Ele nos ama apesar da apostasia vigente e de quantos crentes acomodados com o mundo. Deus continua a nos amar. Mas ele não fica parado. Como um bom pai, ele propõe situações para que essas situações ajudem os seus filhos a retornarem ao caminho dele, ao caminho de Deus. O povo de Israel foi dizimado, sobrou a tribo de Judá. A tribo de Judá se enveredou pelo caminho do pecado e Deus foi dizimando também. No final sobraram uns poucos, 5 ou 10 mil, que foram levados para o cativeiro. Deus disse que eles passariam 70 anos no cativeiro até que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Lá no cativeiro muita coisa aconteceu e há vários livros da Bíblia dedicados a cobrir totalmente ou em parte aquilo que aconteceu no cativeiro, o processo de disciplina de Deus para com o seu povo. Deus permite que o seu povo seja humilhado. Deus permite que o seu povo seja perseguido. Deus permite que o seu povo seja dizimado para que alguns sejam salvos. Antes de irem para o cativeiro, Deus desafiou o profeta Jeremias no capítulo 5, dá volta agora pela sua de Jerusalém para ver se há uma pessoa sequer que preste, que busque a justiça ou que esteja na brecha dessa cidade para que eu salve essa cidade por amor dessa pessoa. Em Sodoma e Gomorra, Deus salvaria a cidade ou as cidades se houvesse um justo sequer, mas não havia. O único que podia ser considerado justo, que era o Ló, não era de lá. E assim ele foi retirado da cidade, porque se ele estivesse na cidade, ainda apesar do Ló, Deus não destruiria a cidade por causa daquele Ló, sobrinho de Abraão. Então Deus retirou o Ló para poder destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Jerusalém foi destruída porque não havia um justo sequer. Mas no cativeiro apareceram muitos, se arrependeram, se converteram, se voltaram para Deus. Ezequiel, Daniel, os amigos de Daniel, Esdras, Neemias, Ester, Mordecai e tantos outros que se arrependeram no cativeiro e se consertaram com o Senhor. Portanto, Deus usou o cativeiro para isto, mas mesmo dentro do cativeiro houve épocas em que eles se acomodaram. Por exemplo, no livro de Ester, nós temos no capítulo 3 uma situação interessante. Ester tinha sido elevada a rainha, o Mordecai estava muito bem,
o povo judeu acomodado, Deus precisou fazer alguma coisa. Ele levantou um inimigo chamado Amã, filho de Amedata, o Agagita, para perseguir o povo de Deus. O Amã se agarrou ao rei, foi do agrado do rei, foi promovido pelo rei a primeiro-ministro e com essa posição ele se exaltou. Quando o Mordecai, por ser judeu, não se dobrou diante dele, ele quis saber por quê. Disseram que era porque o Mordecai era judeu. O Amã despertou-se em ira contra todos os judeus por serem o povo do Mordecai, que não se dobrava diante dele. Entende? O povo judeu, ele entendeu, se o Mordecai é assim, o povo judeu todo é assim. Esse povo não presta. Eles não me reconhecem, então eu vou meter o malho neles. E foi para casa, consultou os búzios, os feiticeiros, enfim, aqueles demônios que o assessoravam e a sua família. E a orientação deles foi para que ele escolhesse um dia de certa forma, bem longe, para eles se prepararem bem para matarem todos os judeus. E o Amã conseguiu convencer o rei a assinar aquele decreto para matar todos os judeus. E o que ele argumentou com o rei é que esse povo tinha muito dinheiro e assim eles tirariam esse dinheiro, levariam para o governo que tinha os cofres baixos por causa de guerra e precisava de dinheiro. O rei, em princípio, gostou da ideia e deu essa autorização ao Amã para matar os judeus. Quando isso aconteceu, a notícia chegou a todos, judeus ficaram pasmos, sem saber o que fazer. Foi quando o Mordecai foi levado a uma posição de arrependimento, de quebrantamento, e ele pressionou a rainha Ester para fazer o mesmo. Todos os judeus passaram a jejuar, a clamar, orar, pedir misericórdia a Deus. E só então, Deus pôde agir depois que o seu povo, humilhado, perseguido, com sentença de morte, começou a se arrepender, se humilhar e buscar. Então Deus deu o livramento e salvou o povo judeu com uma vitória maravilhosa que veio a ser contundente. Essa situação se aplicou na história em várias situações e se aplica hoje também. Na China, o que se tem verificado é que, com facilidade, os cristãos debandam de uma posição espiritual para uma posição de carnalidade. Eles gostam de glória humana, de aparência, como qualquer outro ser humano em qualquer outro lugar. Os cristãos da China foram duramente perseguidos no comunismo, mas por iniciativa de Deus, que levantou um Watchman Nee e começou o movimento de células, as igrejas nas casas, eles desenvolveram esse método e os cristãos se multiplicaram em toda a China até ser hoje um grande contingente. Mas bastaram uns poucos anos de liberdade para que eles descambassem para a vaidade, construíram templos maravilhosos, magníficos, reuniram multidões e começaram essa história de vaidade nas reuniões cristãs, como nós conhecemos muito bem no Brasil. A ira de Deus se despertou e levantou os comunistas, que hoje estão perseguindo duramente os cristãos através da perseguição e destruição de templos, para que os cristãos voltem a se reunir escondidos, correndo riscos, mas com coração sincero e sem soberba e vaidade. O Brasil é o contrário. Nos últimos anos, o que nós vimos foi um gigantismo, vaidade, grandes pregadores, grandes cantores disputando grandes reuniões, grandes ajuntamentos de gente, vaidade, soberba e presunção,
grandes pregadores vivendo uma vida de pecado, mas quando apareceu na frente da multidão, falavam grosso como leão e o povo aplaudia, enganado, iludido. Deus ficou insatisfeito, irado contra isso e determinou: eu vou meter a perseguição nessa gente do Brasil. Já começou. A perseguição já começou com a pandemia, que inicialmente proibiu os cultos e as reuniões, os ajuntamentos nas igrejas, e mesmo depois, nessa fase chamada de abertura gradual, muitas igrejas têm a permissão de se reunirem debaixo de restrições, mas não estão se reunindo. E isso porque pega mal, né? Um templo para 1.000 pessoas, juntar 20 pessoas só, vai ficar assim, decepcionante. A nossa grande igreja de 1.000 pessoas, vamos reunir só 20, vai pegar mal. A vaidade, a soberba do coração de líderes está sendo humilhada. Eles estão preferindo nem se reunir. Não, 20 pessoas. Eles não sabem que Jesus ama as 20 pessoas da mesma maneira que amaria as 1.000 que estivessem reunidas ali. Jesus ama cada pessoa, mas para os líderes só conta a vaidade dos números. E então a vergonha de ter um templo para 1.000 pessoas e ter só 20 reunidos, eles preferem nem se reunir. Larguem os 20 para lá e eles vão esperar tempos melhores. Deus está irado contra essa situação. Como ele mandou a perseguição lá no cativeiro, no tempo da rainha Esther e do judeu Mordecai, e só assim o povo judeu começou a se humilhar, da mesma forma Deus pretende acontecer no Brasil. Essa pandemia foi só o começo. Depois a perseguição que está vindo através de limitações, fiscalização, vigilância das igrejas, estará continuando a dificultar o funcionamento dos cristãos. Mas não vai parar por aí. Vem mais perseguições, restrições à mídia, ao acesso dos evangélicos à mídia. Vem mais perseguições aos evangélicos no Brasil. Você vai assistir prisão de pastores, muita coisa mais vai acontecer no Brasil em perseguição aos evangélicos, com a permissão de Deus, para que se arrependam, no objetivo de que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore, chore, se converta de seus maus caminhos e então, se arrependendo, vão ser aceitos pelo Senhor, que então e só então vai sarar a nossa terra. Até lá, o Brasil, bastante doente, vai continuar sofrendo para que o povo de Deus se arrependa, o que ainda não tem acontecido. Centro Educacional Shekinah.